Esse é o Agente Turbo de inteligência artificial, uma plataforma brasileira desenvolvida por professores universitários para facilitar na escrita acadêmica. Então, esse é o painel. Eu tenho aqui 11 skills associadas ao projeto, com seis inteligências e com seis inteligência artificial também integradas na plataforma. Então, eu tenho aqui, desde a etapa inicial, a determinação do tema, problema de pesquisa, objetivo, porque para eu fazer o problema de pesquisa, eu preciso do tema. Para eu fazer o objetivo, eu preciso do problema de pesquisa. Para fazer a justificativa, eu preciso dos três. Então, sempre pensando na ordem de escrita, na ordem que vai facilitar para o pesquisador, o aluno de TCC, o mestrando, o doutorando no desenvolvimento da sua parte escrita. E aí eu sempre vou com todas as etapas até chegar no final, que é o resumo. Claro, tem, no caso, alunos de TCC, que essa etapa de resumo ela vai ser aprimorada no TCC 2, mas o aluno do TCC 1 ele já consegue fazer toda a parte dentro da fundamentação teórica e enviar para correção. E alunos de mestrado e doutorado ter a parte de resultados, conclusão, introdução já na primeira etapa. A inteligência artificial, ela está aí para nos ajudar, mas a gente precisa utilizá-la com a parte de integridade, né? Ter a integridade ética, que é a que a portaria 2664 ela preconiza. Quando eu venho aqui, ó, no canto esquerdo da tela do computador em projetos, eu consigo abrir o projeto. Então, eu vou colocar, eu ainda não tenho título, não tem problema, depois eu faço a revisão. Então, eu vou colocar aqui, teste 1. Eu quero fazer sobre o TCC. O meu TCC é dentro das áreas das engenharias, ou dentro da área da saúde, humanas, o que for. Clico. O orientador e a instituição, posso colocar aqui do jeito que eu achar melhor, tá? Se eu já tenho o orientador. E aqui eu já tenho, né, no caso genérico, que é o formato da instituição que eu vou trabalhar. Eu venho criar o projeto. Quando eu crio o projeto, a partir dali eu vou passar por todas as etapas das 11 skills associadas ao projeto. Definição do tema, problema, objetivos, o que for. Aqui também eu consigo, né, ver nessa etapa a declaração do uso de IA, que agora a portaria ela preconiza essa declaração. Então eu preciso ter, então onde que eu utilizei a IA, eu já consigo emitir essa declaração. O editor de manuscrito, dados de publicação. Esse editor de manuscrito, depois que eu escrevi cada etapa, eu consigo trazer essa etapa aqui para esse editor, que aí eu consigo exportar em Word já na formatação adequada da instituição que eu estou trabalhando. E eu consigo também avaliar o parecer da autoavaliação. E aqui ele já me dá também as possíveis perguntas que a banca de TCC, a banca vai fazer no mestrado, no doutorado para vocês. E vocês conseguem colocar também o cronograma da pesquisa. Então, por exemplo, eu venho aqui na parte de tema. E aí, a inteligência artificial ela não faz por você. Ela vai te ajudar na escrita. Eu vou colocar aqui, ó, ainda eu não tenho tema. E coloco em enviar. E aí ele começa com perguntas socráticas, baseado também na norma 14.724, na 6.023, na norma do BNT, a 10.520, 6.023, todo dentro da escrita acadêmica. E aí ele fala, ó, ótimo, vamos iniciar uma exploração, né, para o TCC. E aí que eu selecionei que eu quero o TCC. Aí ele vem perguntando, qual o fenômeno do mundo técnico, industrial ou tecnológico brasileiro que te incomoda intelectualmente? Algo que você já observou, questionou e sentiu curiosidade em entender melhor. Pode ser um problema prático que enxerga na indústria, na construção civil, no setor de energia, em automação, em materiais ou qualquer outro campo dentro da área das engenharias, porque eu escolhi o meu trabalho dentro das engenharias. Pense em algo que você não consegue parar de notar, mesmo que ainda não saiba como pesquisá-lo. Ou seja, aqui ele vem te aguçando para você escrever. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero saber
sobre tratamento de resíduo classe 1, mas não sei o que é e como trabalhar isso. E aí, a partir de agora, ele vai contextualizando. É como se fosse um professor 24 horas para te orientar em toda a escrita acadêmica. E em cada etapa, em cada skill, ele vai fazer da mesma forma. E aí ele vem falando. Os resíduos classe 1 são um problema técnico e regulatório relevante, enfim. Aí ele vem, qual o setor industrial que mais te chama atenção? Química, petroquímico, metalúrgico, eletrônico, é, farmacêutico, siderúrgico ou outros. E aí essa escolha já reduz o universo que você quer trabalhar. Então observa que ele já vai contextualizando e você já vai colocando e já vai delimitando o tema, tá? Enquanto você pondera, uma reflexão adicional para te ajudar a delimitar. Você prefere investigar tecnologias de tratamento e disposição, por exemplo, coprocessamento, incineração, ou gestão e logística, coleta, armazenamento, rastreabilidade, impactos ambientais e conformidade regulatória, licenciamento, acidentes, fiscalização. Eu vou escrever aqui que eu quero trabalhar com petroquímico e quero investigar tecnologias de tratamento de exposição. Que aí eu já falei para ele qual que é a minha área e onde que eu quero trabalhar. Eu vou colocar aqui para enviar. Observa que ele já vem falando, ó. O resíduo classe 1 do setor petroquímico é um problema concreto com normas técnicas rígidas. Ele já te dá até a norma que você vai trabalhar com relação a esse tema. Isso vai ser para todas as áreas de conhecimento. E aí ele fala: antes de avançarmos, responda com honestidade. Você tem acesso a dados de uma planta petroquímica real? Empresa, contrato, projeto piloto? Ou pretende trabalhar exclusivamente com revisão bibliográfica e estudo de caso documentado? Eu não tenho acesso a uma planta petroquímica. Então eu vou falar que eu quero trabalhar com isso. Então ele já vem me dando dicas para delimitar. Eu quero trabalhar exclusivamente com revisão bibliográfica. Enquanto aguardo, já faça a próxima pergunta. Dentre as tecnologias de tratamento, disposição, coprocessamentos e tal, ele vem falando. Qual delas te desperta mais curiosidade ou parece mais controversa na literatura brasileira? Então eu vou pegar aleatório aqui. Eu quero a parte de tratamento físico-químico. Aí eu vou colocar aqui a tecnologia que quero é tratamento físico-químico. Coloquei, e aí ele começa a fazer mais perguntas socráticas. E aí ele fala que já é uma revisão, o que, que você quer trabalhar. Aí vamos duas perguntas de posicionamento. Você busca comparar diferentes técnicas quanto à eficiência, e aí ele vem falando custo ou quanto à geração de passivos ambientais. Então observa que ele vai como se fosse um professor mesmo, explicando no detalhe, te questionando no detalhe o que você quer fazer. Porque às vezes você começou e eu não sei ainda o que eu quero fazer. Mas, por exemplo, entre comparar diferentes técnicas físico-químicas quanto à eficiência ou geração de passivos ambientais, eu acho mais interessante comparar isso aqui. Então eu já vou colocar aqui embaixo. Algum recorte temporal ou normativo que te interessa? Por exemplo, a evolução pós-NBR 10.004, impacto da Política Nacional de Recursos Sólidos ou adoção recente de tecnologia no Brasil. Eu quero trabalhar com a adoção recente de tecnologia no Brasil. Coloco aqui. Além disso, uma questão prática: você quer focar em um tipo específico de resíduo petroquímico? Ele já te fala. Lodo, ósseo, óleos contaminados, solventes, borrachas ácidas, ou manter um recorte mais genérico? Então ele já te pergunta tudo o que você precisa saber. Eu vou falar que eu quero manter um recorte mais genérico. Coloquei aqui.
E aí ele vai fazendo mais perguntas até você conseguir delimitar o tema. Ele já vem explicando e ele fala: que marco temporal você quer usar como recente? Últimos 5 anos, 10 anos ou outro período? Eu quero utilizar os últimos 5 anos. E aí ele já vem, ó. Enquanto aguardo, já faço um exercício de posicionamento. A literatura brasileira sobre tratamento físico-químico de resíduos perigosos tem crescido, especificamente em periódicos como Química Nova, Engenharia Sanitária e Ambiental e anais dos simpósios brasileiros de engenharia ambiental. Autores como aí eu preciso verificar quais são os autores que falam dentro dessas áreas de crescimento, tá? E aí, para verificar, que é o comparativo de tecnologias. Responda a pergunta 5 para uma síntese final. E aí eu coloquei que eu quero trabalhar os últimos 5 anos. E aí aqui ele já vem, ó. Combinado. Agora temos todos os elementos para delimitar o seu TCC das engenharias. Vou recapitular o que já foi definido antes de sintetizar. Então, ele colocou aqui um objetivo principal, critério de análise, o recorte temporal, recorte geográfico, abordagem, sujeito, combinação dos 4 elementos. Ele te dá aqui uma versão mais curta, uma versão mais estendida, tá? Então, por exemplo, o tema do meu trabalho pode ser comparar técnica físico-química de tratamento de resíduo classe 1 petroquímico no Brasil entre 2019 e 2024 quanto à eficiência. Ou uma mais estendida, comparar a eficiência da técnica físico-química de tratamento e disposição de resíduo classe 1 do setor petroquímico no Brasil no período 2019-2024. Eu gostei mais dessa, então eu vou copiar ela aqui. E ele fala aqui, ó. Essa frase é só para investigar, que é conformidade com ética e a lei, né, de proteção de dados, né, dentro da revisão da literatura. E ele te explica o que que é. E sugestão, quando estiver pronto, abra a skill por problema. E aí eu vou para a próxima skill. E aí eu vou colocar, eu quero trabalhar com... E aqui eu já sei que o título do meu trabalho vai ser isso. Ou seja, eu já delimitei o meu tema. E isso acontece para todos as etapas dentro da plataforma. Então ele fala aprovado, a frase escolhida é clara, delimitada e adequada para o TCC dentro das engenharias. Então, a frase final aprovada com 31 palavras, versão estendida, e aí ele fala acima do gate de 24 por ter 4 elementos delimitadores, mas que isso não vai impactar. Então, eu tenho aqui comparar a eficiência de técnicas físico-químicas de tratamento e disposição de resíduo classe 1 do setor petroquímico no Brasil no período de 2019 a 2024. E ele vem aqui, a próxima skill é o problema de pesquisa, declaração do uso de IA, de acordo com a portaria 2664, e verificar as fontes também, que é onde que eu posso utilizar para verificar as fontes específicas. Eu vou colocar aqui pronto para gerar rascunho, ou seja, quando eu volto aqui no meu projeto e eu venho aqui no meu TCC, que foi o que eu criei, e eu venho aqui em editor de manuscrito. Aqui eu vou ter todas as etapas. O tema que eu já delimitei, eu vou trazer rascunho. E aí ele já vem com o tema escolhido, tudo certinho. Eu vou vir aqui, né, e vou apagar. Eu vou deixar aqui o meu tema, que é o que eu já escolhi. Ele reforça aqui com todas aquelas orientações, porque se tiver alguma alteração, e ele já vem salvando aqui automaticamente. Ou seja, eu já tenho aqui o tema, que é o título do meu trabalho, delimitado. O Agente Turbo ele vai fazer isso para cada etapa dentro da skill, e eu vou trazendo e vou fazendo bem no detalhe. É isso.